Então, nesse momento, às 19h52 do dia 19 de novembro de 2025, com 69 colegas no grupo, nós vamos dar início à segunda parte da nossa reunião com a leitura do poema 106, cujo título é Joia, que está à página 452 do livro, o livro Reiki como Filosofia de Vida. Então, vamos fazer a leitura. O meu sempre rabiscado. Leitura do poema 106. Análise do poema 106, Joia. Quando não te envergonhares diante de Deus, a quem não podes ver, mas que te conhece por inteiro, é porque tua alma está pura e reta. Quisera que todos tivessem uma alma assim. Aqui o imperador Meiji utiliza o termo joia, título do poema, como metáfora para uma pessoa de grande valor moral ou altruísta. Ser altruísta é não ser egoísta. No budismo, o altruísmo é considerado o caminho que nos leva ao satori, ou iluminação ou nirvana. O trecho, quando não te envergonhares diante de Deus, aparece com o significado de quando não se comprometer mais diante do Criador, ou parar de gerar karma. O trecho, tua alma está pura e reta, se apresenta com o significado de estar quite e isento do karma, e vivendo com integridade de caráter. Na frase, quisera que todos tivessem uma alma assim. O imperador manifesta o desejo de que todos se transformem em pessoas livres de maus costumes. Não, livre, se livrar dos maus costumes. Que sejamos pessoas de bons costumes, né? Por isso que eu olhei para o Hector aqui. A mensagem implícita no poema é o desejo do imperador de que todos se transformem em cidadãos de caráter ilibado no pensar, no sentir, no falar e no agir, cuja honra não possa ser nem questionada. Agora, Mikao Sui, por que ele trouxe esse poema? Se eram 100 mil poemas, ele trouxe só 125, deu 0,125%, menos de 0,2%. Por que ele trouxe esse poema? Eu tentei me colocar no lugar dele, né? O mestre Mikao Sui dizia que o Reiki é um caminho seguro de evolução espiritual. Funciona como um farol que nos leva de volta à grande luz. Segue uma pergunta contida na única entrevista concedida pelo mestre Usui, que explica bem o porquê da escolha desse poema. O entrevistador, a Usui Reiki Ryoho, técnica terapêutica Reiki Usui, trata somente problemas de saúde? Aí Mikao Sui responde, está entre aspas, isso saiu da boca de Mikao Sui. Com a energia do método Reiki, o coração se torna semelhante a Deus ou Buda. Buda não é uma pessoa, é o príncipe Siddhartha, é um iluminado, né? Então, o nosso coração, ele se torna semelhante, trazendo felicidade para si mesmo e para terceiros. Segue uma citação bíblica que nos remete ao poema, isso está em Timóteo, capítulo 2:15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Muito bem, fizemos a leitura. Agora nós vamos lá para o grupo, tá? Aí vocês podem acompanhar as imagens, tá? Com os colegas do lado, quem não tem as imagens.
Então vamos lá, pessoal. Nós vamos pular a introdução, porque a gente só faz a introdução falando sobre dualidade quando temos novos membros. E esse poema de hoje ele é bem complicado da gente analisar ele, tá? Então vamos lá. Vamos ler o poema de novo. Poema 106, Joia. Quando não te envergonhares diante de Deus, a quem não podes ver, mas que te conhece por inteiro, é porque tua alma está pura e reta. Quisera que todos tivessem uma alma assim. Então, o imperador queria que todo mundo fosse para o céu, né? Que todo mundo saísse da fila do joio e entrasse na fila do trigo, né? Bom, pessoal, a mensagem negativa desse poema, todo poema a gente está analisando de forma negativa e positiva, né? A mensagem negativa é a desonestidade. Porque se o poema foi trazido para o Reiki, um dos princípios do Reiki é fazer o trabalho com amor e honestamente, né? Então, a parte negativa do poema é a desonestidade, os maus costumes. Aí a pessoa fica com a consciência pesada, que tem gente que faz coisa e fica com a consciência pesada. E uma vez na presença de Deus, a presença de culpa, sentimento de culpa, de remorsos, né? E é o que algumas pessoas chamam de máculas. É o pecado, né? Fica imantado, fica igual uma onça pintada, né? Com aquela mácula, aquele pecado, aquela coisa errada que a gente faz. E todo poema tem um lado positivo, igual uma pilha. O lado positivo é a honestidade, os bons costumes, a consciência limpa, a ausência de culpas e de remorsos e sem máculas. Nos remete ao Hector, né, que prega tudo isso aí na nossa. Estamos tentando, né? Eu conheço o Hector já faz um tempinho, ele é um exemplo. Né? Então vamos começar, pessoal. A gente sempre começa pela Bíblia, tá? É um livro sagrado. Existe reunião maçônica sem abrir a Bíblia? Não existe, né? Quem estava aí sentadinho a semana passada era o Gerson Madalena. Ele falou a mesma coisa. Não, não tem, né? Então vamos lá, tá? Eu trago para vocês Provérbios, né? 11:1. O Senhor abomina balanças desonestas, mas ama pesos exatos. Que antigamente não era muito de dinheiro, né? Inclusive, quando os portugueses chegaram no Brasil, era escambo, troca de mercadoria por mercadoria. Ah, vou te dar 1 quilo de arroz, só que a tua balança estava batizada, era 900 gramas, né? Então, aí o Senhor abomina balanças desonestas. Isso está, né? E Provérbios, boa parte é atribuída a Salomão, filho do rei Davi, né? Serve para a gente entender a sabedoria e o caminho da vida. Aí eu trago para vocês uma passagem de Jesus, que as coisas vêm à tona. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. Pode falar. Tá? Aí vamos agora, a gente sai da Bíblia e vamos para a ciência, tá? Albert Einstein. Albert Einstein nasceu na Alemanha em 1955, desenvolveu a teoria da relatividade, é um dos pilares da física moderna e da mecânica quântica, é uma referência na ciência. A gente sempre sai da Bíblia e cai na ciência. Tá? Se a pessoa ela não se convence por uma palavra, né, bíblica, ela se convence pela ciência ou por um filósofo, né? E todas essas citações aqui, elas vão de encontro ao poema de hoje. E Einstein falou que quem é negligente com a verdade nas coisas pequenas não pode ser confiável nas coisas grandes. Tá? Ah, só matei uma pessoa, aí não é assassino? Entendeu? Pode matar mais de uma, né? Só roubei um pouquinho. Aí, do cientista, a gente vai para os gigantes. Aí eu trago para vocês William Shakespeare, morreu em 1616, faz 409 anos que ele morreu, foi um grande poeta, né? Ele é tido como o maior escritor do idioma inglês e é o poeta nacional da Inglaterra. Ele diz que a trapaça retorna a quem a pratica, né?
Einstein que falava que se jogar uma bola verde de borracha, ela volta verde. Se jogar azul, volta azul. Se jogar com força, volta com força. Se jogar fraquinho. Então, a pessoa faz uma coisa errada e aquilo volta para ela. Tá? Aí tem uma citação minha: não procure lucros indevidos. Eu escrevi isso nos livros e hoje está no site do Pensador. Um mau ganho equivale a uma perda. A pessoa que é desonesta, ela ocupa um cargo público, desvia dinheiro público, ela vai jogar aquele dinheiro num balde sem fundo. A gente só conquista. Por que você reteve tudo que você reteve? Porque você conquistou com honestidade. Entendeu? Trabalhando na Ford, viajando o mundo todo, aí, ela é a dona desse prédio. Construiu um prédio para o Reiki. Comprou o terreno. Então é isso. Agora vamos pegar o lado negativo, que fala de desonestidade, de maus costumes, de ter a consciência pesada, ter máculas, né, e trazer para dentro do Reiki. Porque nós temos que trazer para dentro do Reiki. Então, eu trago para vocês Tessalonicenses, que é o 13º livro do Novo Testamento da Bíblia, que se refere às cartas do apóstolo Paulo, que ele escreveu para os habitantes da Tessalônica. Então, vamos ver. Ninguém oprima ou engane o seu irmão. Esse é o princípio do Reiki, ser gentil, né? Ser honesto. E trago para vocês um provérbio. Tá? Já falei que boa parte é atribuída a Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel, que os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue. A pessoa faz uma coisa errada, aí ninguém está perseguindo, mas ela está fugindo, entendeu? Acha que tem. Aí, entendeu? É ela mesma. Está em Provérbios. Aí vamos agora para a ciência, trago para vocês Platão, esse viveu há 347 anos antes de Cristo, 2.300 anos atrás. Foi um grande matemático. Agora, por que eu coloco ele, além dele ser matemático, entre os cientistas? Porque ele foi o fundador da Academia de Atenas, a primeira instituição de educação superior, a primeira universidade do planeta, Platão que fundou. E ele diz o seguinte: a desonestidade é a pior das doenças da alma. A gente está no lado negativo agora dentro do Reiki, o Reiki prega a honestidade. Trago novamente Provérbios para vocês, tá? Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel. Provérbios 22:8. Quem semeia injustiça, colhe desgraça. Como é que você vai ser feliz se você não segue esse princípio da honestidade, né? O Reiki é um caminho de felicidade. E aí uma citação minha, que não se encontra o que é correto com meios incorretos. O sujeito quer encontrar uma coisa certa com meios incorretos. Ele não vai encontrar, tá? Aí agora nós vamos pegar e virar o disco de vinil. Lembra, Jaine? O disco de vinil não tinha dois lados? Tinha que virar ele, né? Vamos virar o disco de vinil para a gente ir para o lado positivo. Tá? Então vamos para Atos dos Apóstolos, que eles formam o 5º livro do Novo Testamento, que descreve a história da era apostólica, né? E o autor é tradicionalmente identificado como Lucas, o evangelista. E está lá em Atos 24:16. Esforço-me sempre por ter uma consciência sem ofensa, tanto diante de Deus como dos homens. Então, você não ter peso na consciência, né? Culpa perante as pessoas, e quando desencarnar perante de Deus. Quando a gente for ver em que fila a gente vai entrar, né? São duas, não tem 3 filas. Ou é o joio ou é o trigo. E o objetivo aqui do grupo de estudos é a gente entrar na fila do trigo, né? Aí eu trago novamente, tá? Uma passagem da Bíblia. Eu tinha que escolher uma, mas fiquei com pena de tirar, tá?
provavelmente, que a Jaine vinha aqui, né? Que é Hebreus, que é o 58º livro do Novo Testamento. Alguns conselhos dados aos judeus para que permanecessem firmes na fé em Cristo. Então, isso foi passado para os judeus. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, sem peso na consciência. Agora nós vamos para a ciência, vou trazendo para vocês Immanuel Kant, tá? Ele fez um grande trabalho na área de metafísica, morreu em 1804, e ele diz o seguinte: age de tal maneira que a máxima de tua ação possa ser universalizada. Você tem que agir de forma que os seus atos possam ser tornados públicos. Não tem problema nenhum você pegar, você fez e as pessoas ficarem sabendo. Rita tem a minha senha, porque às vezes ela vem pegar coisas do cartão de crédito. Eu não tenho nada para esconder dela, nem de ninguém. Se você quiser a minha senha, eu dou para você também. Eu vou guardar. Pois é. Pois é, mas é muito bom a gente não ter nada a esconder de ninguém, né? Tem um ditado, inclusive é meu, né? Que a única maneira que você tem de seu marido e sua esposa não descobrir uma coisa sua é você não ter segredo com eles. Jesus falou que nada que está oculto permanecerá oculto, que nada que está encoberto permanecerá encoberto, que não seja a ser descoberto. Uma hora as coisas vêm à tona. Aí eu trago para vocês um professor universitário, ainda na ciência, né? Nasceu e morreu no Reino Unido em 1963. Eu tinha 2 anos. Foi um grande poeta também, tá? Professor da Universidade de Oxford, de Cambridge. E esse cientista foi Clive Staples Lewis. Integridade é fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Ninguém está vendo, eu vou fazer essa coisa errada. Mas Deus está vendo. Jesus falou, havereis de pagar até o último ceitil. Tudo que você pensa, que você sente, que você faz, você vai prestar conta. O nosso campo áureo é uma máquina filmadora. Tudo que você pensa de errado, sente de errado, faz de errado, fica tudo filmado. Aí trago para vocês um grande poeta, teólogo persa do século XIII, morreu em 1273, que foi Rumi, já como gigante, não como cientista. A alma tem sido dada a você, purifique-a. Então, se a gente encarnou, é porque nós temos imperfeições. Então, entendeu? A gente não está iluminado ainda. Então, ele pede para a gente purificar. Como? Tem muitas religiões boas. Tem o reiki. A pessoa escolheu um caminho para ela, não precisa ser o reiki. Pode ser o reiki. Einstein falava que a religião do futuro seria cósmica. Mas tem muita coisa boa aí, tá? A Ordem Rosa Cruz, a maçonaria, entendeu? A Seixonoye, a Igreja Messiânica e as religiões, né? As boas religiões que pregam o amor. Então, nós precisamos purificar a alma, né? Lapidar. E outra de Rumi é que a luz entra onde o coração é verdadeiro. O coração ele não tem emoções, ele tem amor, humildade e tolerância, né? Se você tem orgulho e egoísmo, você sai do chakra do coração. E aqui tem 2 citações minhas. Ser honesto é fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. Isso é uma citação minha. E outra citação minha que está no Pensador: como um lago reflete sua imagem, seu coração reflete sua essência. E Deus vê, né? Agora nós vamos pegar o lado positivo do poema e trazer para dentro do reiki.
Aí eu trago uma citação de Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vamos entrar na fila do trigo, né? A pessoa que não tem sentimento de culpa, consciência pesada, máculas. Outra de Jesus está em João, capítulo 3, 21. Aquele que pratica a verdade vem para a luz. Entra no caminho, na fila do trigo. Vamos agora para a ciência. Saímos da Bíblia, estamos dentro do reiki, o lado positivo, passamos pela Bíblia, vamos para a ciência, e eu trago para vocês Benjamin Franklin. Ele não foi presidente norte-americano, a imagem dele está nas notas de dólar. Ele morreu em 1790. Ele foi um dos fundadores dos Estados Unidos. Mas ele era cientista, sim, ele inventou o para-raios, Benjamin Franklin. Ele diz que honestidade é o melhor caminho. A qual o caminho? Vá pelo caminho honesto. Trago para vocês também Albert Einstein. Nós vamos agora fazer um congresso de Reiki o mês que vem na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, porque ciência é o caminho de se chegar a Deus pela razão. Então, graças a Deus, a gente trilhou o caminho espiritual, o caminho filosófico, mas nós não esquecemos o caminho da ciência. Por isso que o Reiki hoje está dentro do Sistema Único de Saúde, oficialmente nos hospitais, está sendo ensinado nas universidades. Isso foi uma equipe que eu fiz parte. E boa parte da equipe você vai conhecer, vai estar lá no congresso. Quem quiser participar, tá? Pode ser online também. E Albert Einstein diz que a honestidade intelectual é o fundamento de toda a ciência. Até para você fazer um trabalho científico, uma investigação, você tem que ter honestidade. Você não pode forjar resultados para ficar bonito na foto. Mas tem gente que faz. Trago para vocês outra de Einstein, a paz de consciência é o maior de todos os troféus. Você chegar à noite, botar tua cabeça no travesseiro e você ter a consciência tranquila e leve, isso é o travesseiro mais macio, né? Agora vamos para os gigantes. Trago para vocês um grande poeta, acho que é o que Rita mais gosta. Ele é autor do best-seller Profeta, lançado em 1923. Esse livro ele foi traduzido para 100 idiomas, que é Khalil Gibran. Tá? Nasceu no Líbano e morreu na Austrália. E ele diz o seguinte: a pureza do coração é o portão para Deus. Outro gigante, Sêneca, que foi um grande estadista e filósofo. Muito destaque em Roma, nos tribunais. A consciência tranquila é o melhor remédio contra as preocupações, porque o rei que prega, só por hoje não se preocupe. Então, como a gente está dentro do reiki, com a parte positiva, eu trouxe essa citação do Sêneca, que a consciência tranquila é o melhor remédio contra preocupações. Algumas citações minhas agora. Não permita que o que você é interfira no que você poderá vir a ser. Tá? Você está num estágio de evolução, de nível de consciência, mas você pode se tornar uma pessoa ainda melhor, mais próxima de Deus. E existem muitos caminhos, não é só o reiki, não. O reiki é um bom caminho, mas existem outros caminhos, filosóficos, religiosos. Aí eu coloco aqui, no reiki aprende-se a cultivar o altruísmo e os bons costumes, que vai de encontro ao poema, né? E aí eu escrevi isso aqui no Instituto Anahata essa semana. Vamos ver o que eu escrevi. A verdadeira pureza da alma não se mede pelas aparências exteriores, mas pela sinceridade interior diante de Deus. Quando alguém não sente culpa, vergonha ou inquietação
ao se colocar diante do divino, que tudo conhece, tudo vê, mesmo quando é invisível aos olhos, isso significa que sua consciência está limpa, reta e em harmonia com a verdade. Eu fiquei de trazer para vocês documentos, porque, viu, Hector, é que tua primeira visita aqui, eu já fui em muitos congressos, e já vi muitos palestrantes, professores, falarem, esse poema, Mikao Sui podia ter escolhido outro, esse poema não é importante. A gente já está no 106, e eu trouxe 106 documentos mostrando que tem a ver, que todos eles são importantes. Tá? Que Mikao Sui teve critérios. Então, o documento que eu trago para vocês é o manual com o título Reiki Ryo Horikei, que era entregue aos alunos do mestre Mikao Sui quando ele lecionava. Então, ele usava manuais. O manual contém uma entrevista com o próprio mestre Usui. Aí o entrevistador, por que ensinar o método Reiki ao público? Aí Mikao Sui responde, nossa técnica será aberta. Então, não tem isso assim de segredo. Não, isso aqui ninguém pode falar. Ela será aberta e transmitida para o público, que não é só para reikianos. Por isso que eu escrevi meus livros. Publicou livro secreto, está me calcei dizendo que tem que ser para o público. Com o objetivo de salvar as pessoas de disfunções na saúde e angústias no mundo atual. Aí eu botei em negrito. Onde há necessidade de melhorias e reformulações. Olha o que Mikao Sui falou. A necessidade de melhorias e reformulações. A humanidade precisa melhorar. Outra pergunta, ainda com a resposta de Mikao Sui no mesmo documento. A Usui Reiki Ryo, o entrevistador pergunta, trata somente problemas de saúde? Mikao Sui diz, não somente problemas de saúde. Pode também corrigir maus hábitos, como cleptomania, por exemplo, hábito de roubar. E aí ele dá outros exemplos, como angústias, debilidade, timidez, indecisões e nervosismo. Aí eu coloquei em negrito, porque vai de encontro ao poema. Com a energia do método Reiki, o coração se torna semelhante a Deus ou Buda, trazendo felicidade para si mesmo e para terceiros. Isso está no livro. Agora, qual a mensagem espiritual? Antigamente eu não fazia isso. Aí eu comecei a perceber que um aluno ele entendia o poema de uma forma, o outro de outra. Então eu comecei a dar uma colinha, né? Professor que dá cola, né? É bom, né? Para facilitar o entendimento. Tá? Só que esse poema é mais complexo. Vamos ler o poema novamente. Joia, quando não te envergonhares diante de Deus, a quem não podes ver, mas que te conhece por inteiro, é porque tua alma está pura e reta, quisera que todos tivessem uma alma assim. Aí eu trago a passagem, a epístola, né, a Timóteo, que é a carta que o apóstolo Paulo redigiu a Timóteo. Isso está no livro. Procura apresentar-te a Deus aprovado, na fila do trigo. Esse aqui é apresentar-te a Deus porque você desencarnou. Todo mundo vai morrer um dia, né? Está todo mundo nessa fila. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, isso o apóstolo escreveu. Aí eu resolvi escrever, dando uma colinha para os meus alunos. Foi essa semana também, Elizabeth. Escrevi aqui. A verdadeira pureza vem da retidão interior. Quem vive com a consciência limpa e alinhada à verdade não teme a presença de Deus, porque nada dentro de si precisa ser ocultado. Aí o sujeito fala, não, mas eu fiz tanta coisa errada no passado. Todo mundo fez, senão não estava aqui no planeta. Agora eu vou mostrar que nem tudo está perdido. Olha aqui. O erro de ontem é remediado com o que hoje está certo. Então, se você fez uma coisa errada, é só não fazer de novo. Esse é o fundamento na Igreja Católica de você se confessar.
Quando eu me casei com Rita, há 30 anos, o padre falou, você tem que confessar. Eu falei, não, eu vou passar o ano aqui conversando com o senhor. Faz um resumo do resumo do resumo. Ele mandou eu rezar 10 Pai Nosso e 10 Ave Maria. Pois é. Aí ele falou, ele só perguntou, você se arrependeu? Eu falei, não, são coisas que o meu nível de consciência hoje, eu não voltaria a fazer. Mas entrar no quintal do vizinho, roubar um coco, entendeu? Hoje eu não faria isso. Eu não via maldade. Eu olhava aquele coco olhando para mim, eu passava, ia lá e pegava o coco, né? Uma goiaba. Eram coisas de moleque, né? Mas o erro de ontem é remediado com o que hoje está certo. E Jesus falou isso. Onde? Em João 8:11. E ela disse, a mulher que ia ser apedrejada, aí ninguém jogou pedra, ela falou, ninguém, Senhor, que não levou nenhuma pedrada. Aí Jesus lhe disse, nem eu também te condeno. Vai, não peques mais. Eu botei aí, Rita que fez essas imagens todas aí. Eu ando meio sobrecarregado e ela tem feito para mim. Então, Jesus falou que não ia condená-la, mas que ela não podia fazer de novo. Então, a partir do momento que eu cheguei lá para o padre, eu fiz isso, coco, a goiaba, mas você não vai mais fazer? Não, arrependi. Então, você está perdoado. E Deus, ele testa a gente. É um planeta de expiação e provas. Você faz uma coisa de errado, te dá sentimento de culpa, consciência pesada. Você fala, bom, isso eu não vou fazer mais. Aí aparece para você fazer. É a prova. Parece aquilo ali para você pisar na bola de novo. E aí ali você é provado. Não, realmente ele expandiu a consciência. Foi o que Jesus falou para a mulher adúltera, né? Aí eu resolvi escrever outra cola, que esse poema é meio complicado. O que um dia causou culpa, escrevi isso ontem. O que um dia causou culpa e vergonha não define quem você é. Os teus erros não definem quem você é. Quando o nível de consciência se eleva, a alma enxerga com clareza aquilo que já superou. Diante do divino não pesa o erro passado, mas a transformação presente. O nível 2, ele já é chamado de a transformação. E se vocês pararem para pensar antes do Reiki hoje, como vocês mudaram, né? E eu resolvi fazer uma pergunta para que vocês reflitam na hora do Reiju. No passado, você chegou a fazer alguma coisa que tenha ali pesado na consciência, trazido culpa e vergonha, quando precisar se colocar diante do divino, que precisou ser ocultado perante as pessoas, mas que no seu atual nível de consciência não voltaria a repetir, uma coisa que você fez te causou sentimento de culpa, mas que hoje você não voltaria a fazer. Eu quero que vocês reflitam sobre isso, tá? Que é essa transformação, à medida que a gente vai elevando o nível de consciência, cada poema que vocês recebem, a gente dá um salto quântico. São 125, 1 mais 2 mais 5 dá 8. Esse é o objetivo. São 125 mensagens diferentes. E pessoas veteranas, como vocês, né, que estão aqui há mais tempo, né? Ela também, eles podem dar o depoimento. A Gisela, lá de São Lourenço, ela fala, nossa, acontece coisas comigo, vem logo o imperador na minha cabeça. Como que ela tem que agir, né? Ela falou, hoje eu fui aprovada no poema de número tal. Tem poemas que falam sobre empatia, tolerância, né? E a gente conversa muito, né? Então, pessoal, vou perguntar de novo. Pergunta para reflexão. No passado, você chegou a fazer alguma coisa que tenha ali pesado na consciência, trazido culpa e vergonha, quando precisar se colocar diante do divino,
e que você precisou ocultar perante as pessoas, mas que no atual nível de consciência não voltaria a repetir, aí você zera o passado. Entendeu? Você supera. Vira aprendizado. Agora, eu vou abrir os grupos. Paulo Demétrio hoje está viajando. Ele não está aí para botar a figurinha. Eu coloquei a figurinha para ele. E vou abrir o grupo dos convidados, onde está o André, a Andréia, um casal muito querido que apareceu recentemente. Ok, pessoal, os dois grupos estão abertos para que vocês possam escrever, tá? Então vamos lá. Silvia Castilho, Oscar Wilde, um escritor, um poeta, né? Ética é o que você faz quando todos estão olhando. O que você faz quando não tem ninguém olhando chama-se caráter. Exatamente. Volta e meia, a gente traz ele. Boa noite, mestre Johnny, querido. Poema belíssimo que traz muito consolo. Gisela, eu quando fiz esse poema, eu lembrei muito de você, né? Da sua proposta de expansão da consciência. Aí a Dulce colocou aqui um áudio, né? Ela tirou. O pessoal está escrevendo, tá? A turminha está escrevendo. Estou vendo que a Andréia, nossa convidada, está escrevendo no grupo de convidados. Maria Arminda, lá de Angola. Gratidão, mestre, por mais esse poema. Fabiola, excelente poema, ótima explicação. Luiz Paulo, sentimos falta dele na reunião anterior, que ele sempre colabora. Sou colecionador de coisas caras e de valor inestimável, como respeito, atenção, o amor e a honestidade. E ele coloca aqui um autor, Jim Stovall. Honestidade é fazer o certo, mesmo quando ninguém esteja olhando. Ele coloca aqui também o poema, né? Kyoda Kyoa Gyo Hageme. Fazer o trabalho com amor e honestamente. A Dulce, gratidão, poema maravilhoso. A Bárbara Artagão, poema excelente para reflexão. A Cristine de Lorenzo, gratidão, mestre, pelo lembrete, acolher o que passou e seguir com mais clareza e luz no coração. Muito bom. A Lita de Portugal, poema fantástico para refletir. Gratidão. A Cirlei Furtado, poema profundo como excelente reflexão. Milena Faustino, boa noite, mestre avô Johnny. Na linhagem espiritual, ela é minha neta. Mestra Rita e a todos os participantes. Retornando às aulas, mestre, agradeço profundamente pelo reiki que me enviou. Senti a energia com muita força e já estou melhor. Sua dedicação e cuidado fazem toda a diferença. Excelente reflexão deste poema, gratidão sempre. Sua amiga Liliane Mari, gratidão, mais um excelente poema para nosso aprendizado e reflexão. Eliane Pasternak de Brito, adorei esse poema e mais ainda a sua reflexão e pergunta. Sim, e hoje não voltaria com a consciência de hoje, não voltaria a fazer. Gratidão, mestre. Tá? Eu também, Eliane. A gente não desperdiçou, não está desperdiçando essa encarnação. Maria de Lourdes Inácio Abreu. Boa noite, gratidão, mestre, por mais esse poema maravilhoso. Francisca, feliz que você está aqui, porque, em geral, ela está trabalhando nesse horário, ela é professora universitária, fará uma palestra no Congresso.
Poema edificante, gratidão. A Rúbia Celeste, boa noite, mais um precioso poema e aprendizado. A Grandilha, reflexão profunda, gratidão, mestres Rita e Johnny. Luana Tavares, importante poema, eu me arrependo do que fiz, em estado de inconsciência no passado. Todos nós, Luana, todos nós. Esse poema é importante para todos nós. Maria da Graça Simões França, boa noite, mestre, gratidão pelo poema, uma excelente reflexão, abraço. Sérgio Lobão, saudade, meu amigo. Boa noite, Johnny, poema maravilhoso que abrange uma vida inteira, estando em qualquer idade. Exatamente. Elizabeth Elin está aqui do meu lado, está escrevendo. Poema muito importante, ter a consciência tranquila e fazer o que é certo com honestidade e integridade. Cada dia é um novo aprendizado. Deixa eu ir lá no grupo dos convidados. Andréia Cardoso Moraes de Souza. Tá? O marido dela, André Luiz de Carvalhães Pinheiro, curtiu. Boa noite, mestre. Eu e André estamos gratos pelo convite. Estávamos buscando um lugar para aprofundar os conhecimentos no Reiju e nos poemas, e o universo nos trouxe. O Reiki é um farol, né, André? Que nos leva de volta à grande luz. Então, sejam bem-vindos, tá? Andréia e André. Eles estão no grupo dos convidados, que é um grupo pequeno. Esse grupo dos convidados, ele tem 15 pessoas com Rita e comigo. Tem 13 convidados que eles vêm para conhecer, né? O nosso grupo oficial, ele tem 145 membros. Estamos com 67 nesse momento. Aí, a Marília Fernandes Freire, gratidão, maravilhoso poema. A Luci Furtado Ottoboni, quase deu certo dela vir, ela mora em Santos, mas deu umas complicações, ela não conseguiu vir. Gratidão, mestre, poema sensacional, nos traz acalento. Kátia Viegas, gratidão, mestre, por todo ensinamento. Nessa vida não há ninguém que não tenha cometido erros. Exatamente, Jesus deixou isso bem claro. Devemos aprender procurar aprender com eles, para não repetir o mesmo erro novamente, né? Aí vira aprendizado. A gente aprende muito mais errando do que acertando. A gente aprende muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Você não deve sentir sentimento de culpa, senão você apaga a sua luz. Você deve ver aquilo como um aprendizado e não cometer de novo o mesmo erro, né? Maurício Pimenta, sempre presente. Já perdi noites de sono, só por causa da lembrança de coisas passadas. A consciência em paz é um prêmio de valor inestimável. Por isso, vale a pena qualquer esforço. Gratidão por estar aqui com vocês e gratidão pelo envio do Reiki. A Andréia está aqui, gratidão infinita. Temos aqui a Ariane Oliveira Nascimento, gratidão pelo convite, ótima reflexão, bem-vinda, Ariane. E Andréia, viemos para conhecer, mas considere que já estamos oficiais. Maravilha. Amanhã a gente conversa, que tem uma entrevista, mas vocês serão aprovados. Mas eu preciso ligar para vocês. Eu não coloco as pessoas no grupo sem ter uma entrevista comigo, né? Mas o pouco que eu conversei com você e com seu marido, Andréia, vocês estão aprovados. Mas eu queria falar com você quando o André estivesse do lado. Tá? Quando vocês puderem falar comigo ao mesmo tempo, tá? O casal. O pessoal continua escrevendo aqui. A Juliana Inês, do grupo de convidados, muito obrigada pelo convite, mestre Johnny. A Andréa falou perfeito. A turma está escrevendo aqui, tá? Tem bastante gente escrevendo. São 20 horas e 37 minutos. A gente já não tem mais muito tempo.
Deixa eu ver aqui que o André Luiz, de Carvalhães Pinheiros, colocou para a gente. Aguardamos sua ligação, estamos um ao lado do outro o dia inteiro. Maravilha. Igual Rita e eu. Aí o pessoal me pergunta, mas por que você leva a Rita quando você viaja? Eu falei, porque eu fico com saudade dela. Ela vai no supermercado, eu fico com saudade. Como é que eu vou viajar sem ela, né? E eu percebi que o casal André e Andréia aqui também falou que está um do lado do outro o dia inteiro. Muito bom, tá? O pessoal continua escrevendo. A Francisca de Oliveira Cruz, amei, já estão aprovados. É isso aí, Francisca. São reikianos de verdade, né? A gente percebe quando o reikiano já vem pronto. Teve uma formação sólida, como esse casal. Eu não tenho mais tempo, pessoal. São 20 horas e 38 minutos. A minha pergunta para vocês agora é sim ou não? Todos entenderam a mensagem espiritual do poema de número 106? Está aqui, sim, 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 sim. Está acompanhando aí? Aqui, olha aí. A Grandilha ainda escreveu aqui. Você não deve ter sentimento de culpa, senão você perde sua luz. Deve ver tudo como aprendizado. Mestre Johnny. É isso aí, Grandilha. Essa saiu aqui, virou citação, né? Depois você me manda. Wellington, Patrícia, todo mundo sim, tá? Deixa eu ver o grupo de convidados. Se o pessoal me autoriza. Está aqui, uma fotografia do casal. Vou mandar a fotografia da Andréia e do André no grupo, para vocês verem o casal que está entrando no grupo semana que vem. Acabei de mandar fotografia do casal no grupo definitivo. Bom, pessoal, vamos agora para o Reiju de expansão da consciência, tá? Deixa eu colocar aqui o